Revolução Francesa, de 1789 a 1799, 10 anos que o mundo passou por agitações enormes e que o mundo, depois disso, não foi mais o mesmo. Antes de tudo, a Revolução Francesa, ela marca a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Antes de estudarmos também sobre a Revolução e as paixões das pessoas, os atos, as ações, as ocasiões que deram vantagens à burguesia nessa revolução, nós vamos fazer algumas perguntas. Duas. Primeira coisa, antes de 1789, como estava a França? Depois da Revolução Francesa, como a França passou a ser e o mundo sofreu alguma alteração? Sim, lógico que sim. Por quê? Porque antes da Revolução, a França ainda estava sob a batuta, sobre o governo do Estado. E quem era o Estado? O rei, que tinha um poder absoluto. O rei, que tinha um poder absoluto. Outra coisa interessante é que predominava também a vantagem das famílias tradicionais, ou seja, a nobreza, o clero, tinha uma força enorme sobre as pessoas, sobre a cultura e sobre a educação. Uma coisa interessante, por que é que um fato que aconteceu em 1789, como a Revolução Francesa, tem a ver com o nosso mundo contemporâneo? Por que é que algo do século XVIII tem a ver com o nosso mundo de hoje, principalmente com o Brasil? Porque a Revolução Francesa, ela rege várias questões que os países atuais têm para resolver. Uma ideia é o seguinte, é que nós não iremos discutir aqui no Brasil a volta de uma monarquia absolutista. Não, porque isso é coisa do passado. Agora tem umas questões que nós devemos nos perguntar, e elas são: o Estado deve tomar bens e rendas dos grandes proprietários e distribuir para famílias pobres? O que diferencia um partido de esquerda de um partido de direita? As escolas públicas devem dar educação religiosa para as crianças? Quais são os direitos do cidadão? Todas as pessoas devem ter esses direitos respeitados? O Estado tem direito de criar leis para regular a economia? Até onde vai o direito de repressão do Estado com o objetivo de garantir os direitos sociais? A população tem direito de pegar em armas e derrubar o governo? O berço desse conjunto de perguntas foi a Revolução Francesa, e é isso que a gente vai estudar nesse momento. Preste sua atenção nessa historinha. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Tem contradição hoje no mundo? Ricos e pobres, pessoas que conseguem comer e pessoas que não conseguem comer? Pois é, nada mudou desde 1789 com a Revolução Francesa. Algumas características políticas sim, outras, infelizmente, não. A Revolução de 1789 na França, ela marca o período que nós entramos no mundo contemporâneo. Só que, antes de estudar a Revolução, deixa eu falar um pouco sobre as contradições do antigo regime. A França de 1789, ela era um país, uma nação rural. Havia 23 milhões de camponeses num país de 26 milhões de pessoas. 23 milhões de seres humanos viviam na parte rural do país. Olha só que conflito enorme. A França estava completamente afundada em dívidas. A França estava padecendo, estava morrendo, e as pessoas é que estavam pagando por tudo isso, enquanto a nobreza e a monarquia estavam em seus lugares abastados, em suas casas maravilhosas, em suas cortes com bailes e festas de arromba, falando assim. Presta só atenção, as igrejas também cobravam impostos das pessoas no que diz respeito ao dízimo. Os nobres recebiam concessões dos reis e eles cobravam dos camponeses para trabalharem na terra que ele oferecia para as pessoas. Lembram só do feudalismo? Quando tinha um sistema feudal que a pessoa tinha que pagar para poder trabalhar, para poder sobreviver? Então, a França não era diferente. A França era rural e com características absolutistas. Se tu for levar em conta a produção total dos camponeses, eles só ficavam com 20% de tudo aquilo que eles produziam. Os outros 80% ficavam todos com as pessoas mais ricas. Que contradição, que miséria, meu Deus, nossa!
Levavam uma vida completamente miserável, na penúria, na pobreza, na fome, na falta de dignidade, na falta de respeito. Se você comparar a vida desses miseráveis com a vida das pessoas ricas daquela época, dos nobres, que tinham suas casas belas, limpinhas, tinham trabalhadores para dar a comida, fazer a comida, passar o pano na casa, passar a vassoura nos quartos, limpar os telhados, limpar as roupas, dobrar as roupas, guardá-las para que elas pudessem vestir tranquilamente, você ia ficar de queixo caído, porque os nobres tinham tanto, mas tanto que não dá nem para falar o que é que a população mais pobre tinha. Para piorar a situação, nos períodos anteriores à Revolução de 1789, a França sofreu também com desastres naturais. Enchentes, varriam todo o solo, não era bom para produzir porque tinha muita água. As geadas deixavam o clima muito frio, prejudicavam as plantações e não tinha como colher. E pior ainda, como é que eles iriam comer se não tinha plantações e não tinha como colher para poder produzir o seu alimento? Se faltava comida no campo, imagine nas cidades. E o grupo que mais sofria nas cidades com a falta de alimento eram os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram os artesãos, pequenos donos de oficinas, eram alguns mercantes ali que viviam na cidade, principalmente em Paris. Por que sans-culottes? Sans-culottes porque eles usavam um tipo de calça mais folgada, porque os nobres, a aristocracia, o rei, a nobreza e a monarquia, eles usavam a calça mais acolchada. E quando havia uma crise dessa magnitude, eles, os sans-culottes, sempre sofriam com uma crise deste tamanho. O pão se tornava, ou se tornou, de fato era, deixa eu falar, afirmar mesmo que era, o pão era a base da alimentação da França naquela época, principalmente para as camadas mais pobres. E eu não estou falando aqui uma metáfora não, o pão de fato era a principal alimentação, a base da alimentação dos franceses. Uma famosa anedota da época contava que tinha dito para a rainha Maria Antonieta o seguinte: Majestade, o povo não tem pão para comer, ao que ela, entediada com aquela situação, teria dito: não tem pão? Pois então que comam brioches. Olha só, uma rainha debochada com o povo, completamente alheia, alienada à situação que o povo francês, ou seja, o seu povo estava passando. Nossa, que situação é essa? E vocês sabem, né? Brioches são os pãezinhos mais sofisticados. Como é que a população ia comer pães melhores se não tinha nem a massa, o trigo, para poder produzir o seu próprio pão? Havia uma enorme insatisfação contra os privilégios concedidos pelos reis. Por exemplo, os monopólios mercantilistas dos comerciantes e donos de manufatura que ficavam protegidos da concorrência. Essas pessoas que os reis davam essas concessões, eles ficavam protegidos, ou seja, se o rei desse uma loja de sapato para um nobre, nenhuma pessoa, nenhum plebeu poderia botar uma loja perto dele ali ou abrir uma loja nas proximidades aonde ficava a loja desse nobre. Então você presta atenção no monopólio que o rei dava. As pessoas ficavam injuriadas e é por isso que grande parte da população, majoritariamente os 98%, tinham ranço da nobreza, do clero e da monarquia. As camadas da pequena burguesia, os profissionais liberais, quem são esses profissionais liberais que trabalhavam por conta? Eram os professores, advogados, médicos. Eles queriam que os principais cargos públicos fossem dados a pessoas com méritos, a pessoas que tinham capacidade, pela meritocracia que eles pediam. Eles queriam uma sociedade completamente justa, mas não, o rei concedia um emprego por privilégio, principalmente a nobres, as famílias de sangue azul. A maneira como a sociedade francesa do antigo regime se organizava é como se conhecem naquela... A maneira como a sociedade francesa do antigo regime se organizava é como as pessoas se conheciam naquela sociedade. Elas são chamadas de sociedade estamental, ou seja, uma sociedade parada, uma sociedade que não muda. Por exemplo, quem era nobre, quem era rei, quem era príncipe, quem era pobre, ficara pobre. Coisas ainda, do período feudal.
O primeiro estado, como vocês podem ver aqui nessa pirâmide social, ele era habitado pelo clero. O clero, a igreja, só era 5% da população. Os representantes da igreja que eu falo aqui eram os bispos, arcebispos e a galera dos cardeais. Lembram dos cardeais? O segundo estado, a nobreza, que eram somente 1,5% da população. Eles possuíam terras, sim, o clero possuía terras. Eles tinham até pessoas que trabalhavam para eles, cobravam os dízimos, cobrava as pessoas para trabalhar em suas terras, cobrava as pessoas por utilizarem os seus instrumentos de trabalho, etc. Tudo aquilo da Idade Média, do sistema feudalista, das obrigações, era colocado ali na França daquele período pré-revolucionário. E eles também não pagavam impostos. Primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Agora, na base da pirâmide, por incrível que pareça, são 98% da população. E esses sim pagavam impostos. O terceiro estado era a burguesia, mais os camponeses, mais os sans-culottes, todos os trabalhadores, ou seja, os plebeus. Então essa é a pirâmide social da França. E no topo dela nós vemos aí o rei, como eu já falei anteriormente. A crise financeira e a Assembleia Geral. Presta sua atenção nisso aqui que aconteceu em 1788, um ano antes da Revolução Francesa. A França estava passando por problemas econômicos e vazou no meio da sociedade, como hoje em dia também vaza documentos aí demonstrando como é que os governos agem. Já naquela época, olha só, vazou um documento mostrando que a França estava com dívidas absurdas. O que é que a França faz? A França entra em desespero. Tentou de todas as formas resolver esse problema da economia. Só que eles contratam um banqueiro chamado Necker. O rei Luís XVI contrata esse banqueiro Necker. O cara chega com uma ideia muito louca, mano. O cara chega e fala o seguinte: a aristocracia, os nobres, as pessoas de sangue azul agora vão pagar impostos como paga a burguesia e o terceiro estado. Não deu certo. Não deu certo, a aristocracia botou o pé na parede. O que foi que resultou nisso? O cara foi despedido do emprego porque optou essa forma de sanar a crise econômica da França. O rei, por outro lado, queria sanar de qualquer forma e a dívida só estava aumentando. Então, em 1789, um ano depois desse caso de Necker, ele convoca a Assembleia Geral, que já existia desde a Idade Média. Só que a Assembleia Geral ela não tinha um poder parlamentar, como a Inglaterra tinha na sua Assembleia. A Assembleia da França só era consultiva, ou seja, ela não planejava e nem elaborava leis para barrar o poder dos reis. Não. Ela só era consultiva. E o que acontece? O primeiro e o segundo estado vão resolver em mentes prodigiosas, mentes sábias, que quem vai pagar a dívida da França é o terceiro estado. Então, o terceiro estado, se tratando de uma questão política, claramente política, eles vão botar o pé na parede e falar o seguinte: temos que nos unir. O primeiro e o segundo estado têm que pagar também impostos para resolver o problema da economia. Um membro do primeiro estado, um padre chamado Sieyès, ele se identificava com os revolucionários. Ele escreveu um panfleto com ideias iluministas e, falando em iluminismo, influenciou demais o povo a criar aquela revolução. Mas as pessoas tinham acesso aos livros dos revolucionários? Não. Jornais da época distribuíam panfletos com ideias iluministas, principalmente com caricaturas dos reis, panfletos com ideias pornográficas que simbolizavam e queriam derrubar a imagem da monarquia e dos nobres. Esse padre ele escreve um panfleto que dizia o seguinte: era uma pergunta, que é o terceiro estado? Nele, Sieyès se perguntava o seguinte: o que é o terceiro estado? Tudo. O que foi ele até o presente na ordem política? Nada. Que solicita? Tornar-se alguma coisa. Enquanto isso, o primeiro estado e o segundo estado não mudava de ideia em relação a quem iria pagar o preço da crise da economia no país.
O segundo estado, não. O primeiro estado, também não. E o terceiro estado, também não. Então criou um impasse. Quem é que vai resolver esse problema? Alguns deputados do terceiro estado, alguns nobres que também eram a favor da Revolução e alguns padres que se juntaram no período da Revolução, que eram do baixo clero, se reuniram numa sala de jogo, de pela, que era um jogo de uma bolinha com raquete da nobreza, e eles montaram ali o que nós conhecemos como Assembleia Nacional. Com essa atitude, eles queriam mostrar que eles não representavam uma classe da pirâmide social, mas todo o povo da França. Refugiados nesse salão, eles disseram que só sairiam dali depois de constituir uma constituição para a França, ou seja, acabar, dar fim ao absolutismo monárquico com Luís XVI. Geralmente, quando falamos em revolução, nós pensamos em sangue, em guerras, em tiros, em mortes, mas as revoluções não poderiam ser assim. Poderiam ser mais pacíficas. O primeiro e o segundo estado poderiam ter aderido à ideia de uma constituição, todo mundo estaria em paz, resolveriam o problema da economia juntos, passariam por tudo aquilo juntos. Mas não, o governo francês insistiu em não aderir às ideias do terceiro estado, ou seja, à construção de uma constituição. O rei Luís XVI ordenou que a guarda cercasse ali aquele ambiente onde estavam os deputados e as pessoas que representavam o terceiro estado, ok? Entre aspas, mas na verdade eles estavam representando ali todo o povo francês que dependiam de uma constituição séria, que dava pelo menos alguns direitos para o povo sobreviver. Então o rei Luís XVI pede para que os soldados cerquem ali aquele ambiente. Naquele momento, um deputado do terceiro estado, o nome dele aqui, escrito em português é Mirabeau, mas em pronúncia em francês é Mirabeau. Ao encontro dos soldados, esse deputado chega de peito aberto e diz o seguinte: diga ao rei que estamos aqui representando o povo e só seremos desalojados pela força das armas. Aí se escuta o grito: aos armes, citoyens. Tentei falar francês, mas eles falaram o seguinte: as armas, cidadãos, para que os cidadãos pudessem pegar as armas e combater ali o primeiro e o segundo estado, ou seja, o regime absolutista na bala. Era o dia de 14 de julho de 1789, data oficial do começo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi tão intensa, mas tão intensa, que as pessoas correram para um depósito para pegar as armas e armar crianças, mulheres, professores, advogados, comerciantes, artesãos, as pessoas que faziam parte ali do terceiro estado e os sans-culottes. Eles pegam as armas, segundo Lefebvre, eles pegam as armas num lugar, num galpão onde tinha essas armas, só que a munição não está lá. Então eles têm a ideia que a munição estaria na Bastilha. E o que era a Bastilha? Uma antiga prisão da monarquia que representava o poder absoluto do monarca ou dos reis que passaram pela França. Então as pessoas saem desse local, vão até a Bastilha. Só que a Bastilha não funcionava como prisão havia muito tempo. Tinha um comandante lá das Forças Armadas que se precipitou, vendo aquele povo enfurecido, aquela população, todo mundo ensandecido, com gosto de sangue na boca. Então ele se precipita e atira. Foi o estopim para a revolução começar. As pessoas matam esse comandante a pauladas, toma a Bastilha, derruba a Bastilha, toca fogo. Era como se fosse uma representação da queda e o fim da monarquia absolutista na França. Eles acabam com tudo, com o poder monárquico, com tudo aquilo que era arraigado aos privilégios que a monarquia tinha, que a nobreza tinha e que o clero tinha. A partir daí, eles vão começar agora um novo tipo de vida, ok? O rei Luís XVI ficou tão atordoado, perguntou o seguinte para um oficial dele: mas isso é uma revolta? Esse oficial, esse assessor, ele fala o seguinte: não, majestade, é uma revolução.
Olá, tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Essa foi a nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem. No próximo vídeo, nós iremos discutir as causas, o desenvolvimento e as consequências dessa revolução tão importante.